E aí, pessoal, vamos analisar esporte comigo? E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre esse Brasileirão, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, onde a gente tem três clubes na luta pelo título, os três da região sudeste do país, onde temos Palmeiras, que vem com 68 pontos na frente por causa do critério de desempate, por causa do número de vitórias, tem mais vitórias que o Flamengo. O Flamengo vem logo atrás com 68 pontos também, mas assim, precisa vencer mais jogos que o Palmeiras se quiser passar, né, nesse momento, por causa do critério. E o Cruzeiro que vem ali por fora com 64, 4 pontos atrás, mas também que pode chegar a abocanhar alguma coisa se os dois primeiros eles derraparem, né, durante esse final de temporada. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer a vocês pelas curtidas, pelos comentários, pelos compartilhamentos. Falar que meu canal vem crescendo bastante graças a vocês e aí eu só tenho que agradecer a todos e também pedir para continuarem nessa empreitada comigo, curtindo, compartilhando, ativando o sininho, comentando, que vem me ajudando muito, vai me ajudar bastante no futuro e assim a gente vai crescendo juntos. E sem mais delongas, vamos para o vídeo depois da vinheta. E no vídeo de hoje a gente vem com uma pegada um pouco diferente, né? Vamos tentar analisar a tabela de cada um dos clubes que estão na luta pelo título, que são Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. A gente vai falar um pouco sobre cada jogo aí que vem, né? Agora, cada time tem mais ou menos 6 jogos a 5 para fazer, né? A gente fala 6 a 5 porque Palmeiras e Flamengo vão pagar os jogos atrasados agora, nesse final de semana de data FIFA, que tá vindo aí, a próximo final de semana. O Flamengo pega o Sport fora de casa e o Palmeiras pega o Santos fora de casa, né? São confrontos pesados, assim. O jogo do Flamengo é um pouco mais tranquilo. Se a gente puder falar assim, né, no ditado do futebol, tranquilo entre aspas, né? Mas assim, o jogo do Santos é um pouco perigoso, assim, a gente vai tentar falar um pouco sobre isso. Primeiro a gente vai falar sobre o Palmeiras, porque é o líder do campeonato e assim, é o time que precisa ser batido nesse momento realmente, mas que derrapou feio contra o Mirassol nesse último domingo. Um jogo que era dado como favorito até, mas também a gente sabe que a campanha do Mirassol é uma campanha muito respeitosa. É muito boa a campanha do Mirassol nesse momento. E assim, quem não acompanha o futebol brasileiro nesse ano, o Campeonato Brasileiro nesse ano, pode até falar que foi uma surpresa, foi bem surpreendente, ou é uma zebra histórica, mas quem vem assim acompanhando cada vez mais o trabalho do Mirassol, é bastante gratificante ver eles vencendo o Palmeiras dessa forma, jogando bem, jogando de igual para igual e colocando fogo no campeonato, né? Até porque o Palmeiras era um líder isolado, né? Tinha 3 pontos de diferença para o Flamengo até a última rodada. O Flamengo venceu o Santos, né, num jogo que era para vencer no Maracanã também. O Santos lutando para não cair, fez o papel de casa até, claro que com alguns problemas ali defensivos, mas venceu o Santos mesmo assim. O importante são os 3 pontos. E aí colocou fogo no campeonato, porque aí tá todo mundo igual, né? Porém, nesse momento, o Palmeiras ainda é sim o único time que conta com ele mesmo, né? Ele não precisa torcer para ninguém perder, assim, né? Não precisa dos resultados de terceiros, né? Nenhum dos resultados de terceiros vai ser importante se o Palmeiras ganhar todos os jogos. Se o Palmeiras ganhar todos os jogos, os 6 jogos que tem para disputar, o Palmeiras é campeão. E porque tem o critério de desempate a seu favor, o número de vitórias nesse momento é maior que do Flamengo, por exemplo, uma vitória a mais, e isso faz com que o Palmeiras fique em primeiro lugar, fique na frente do Flamengo. Então, assim, o Palmeiras, na tabela do Palmeiras, a tabela do Palmeiras talvez ela seja. Não é tão forte a tabela do Palmeiras, igual a gente vai ver aí mais pra frente do Flamengo, mas não é uma tabela também tão fraquinha assim, né? É uma tabela que inspira cuidados, né? O Palmeiras tem mais 6 jogos para fazer, tem 68 pontos nesse momento, então tem 18 pontos possíveis ainda. O Palmeiras tem Santos fora de casa na semana agora, Atlético Mineiro fora de casa, que é um jogo pesado, né? Vitória em casa, Fluminense em casa e 2 jogos fora para fechar o campeonato, que é Grêmio e Ceará.
Assim, se eu pudesse falar dos jogos que inspiram mais cuidados para o Palmeiras nesse momento, nesse final de temporada, seria Atlético Mineiro, em Minas Gerais, obviamente. É um jogo bem perigoso, mas assim, tem que ver também como que o Atlético Mineiro vem para essa partida, porque pode ser que esteja já mobilizado pensando na final da Sul-Americana. Então pode ser até que jogue com o time reserva, dependendo da situação, ou então até já vá com um pensamento totalmente em relação ao título já, né? Então, assim, não se pode cravar totalmente o que vai acontecer nessa partida, mas é um risco do que pode acontecer sim, nesse jogo, o Palmeiras ir com o time titular e talvez amassar o Atlético, até porque não seria surpresa nenhuma, porque o Palmeiras joga muito bem em Minas Gerais, né? Nos últimos anos, ainda mais contra o Atlético Mineiro. O jogo contra o Santos é um jogo perigoso. Por que eu falo perigoso? É o jogo nesse final de semana e o Palmeiras vem totalmente desfalcado para essa partida. É um jogo que o Palmeiras vai estar com 9 desfalques confirmados, né, até o momento, em relação aos jogadores que estão em seleção, jogadores lesionados, jogadores suspensos também. E o Palmeiras, ele tem um jogo, o Santos, né, no caso, é um time que nesse momento inspira cuidados por causa da situação. É um time que precisa muito de uma vitória, por exemplo, porque senão fica muito perto do rebaixamento, fica cada vez mais perto do rebaixamento. Cada jogo é uma contagem regressiva, talvez, nesse momento, para o torcedor santista. E esse pode ser uma chance de ouro para o Santos, porque, querendo ou não, o clássico é um jogo igualado, é 50-50, mesmo com o Santos lutando para não cair o Palmeiras lá em cima. É claro que a gente espera um Palmeiras favorito para a partida, porém, eu também acredito muito que o Santos possa tentar igualar na força de vontade, na competitividade. Também a gente falou aí sobre a volta do Neymar, né, nas últimas semanas. É que não vem fazendo tanta diferença nesse momento, mas pode ser que em um dia inspirado, né, quem saiba, consiga fazer um ótimo jogo contra o Palmeiras. E assim, é um jogo da vida ou morte do Santos, então é um jogo que realmente o Palmeiras precisa estar ligado em 100%, porque pode ser que perca pontos, e perder pontos nesse momento é muito ruim. E no caso dessa partida, se é o caso empatar, por exemplo, contra o Santos, já é um resultado ruim. Pela situação, pela circunstância do Santos no campeonato, na temporada. Então, assim, já é um resultado que é para se lamentar. Então, ficar de olho nessa partida. Vitória e Fluminense. O Flu, precisa ver, né, como é que o Vitória é a mesma situação do Santos, mas o Vitória eu acredito que é um jogo mais tranquilo para o Palmeiras, porque o Palmeiras joga como dono da casa, né, é diferente do jogo contra o Santos, quando o Santos joga na Vila Belmiro como dono, né. E o Fluminense, o jogo contra o Fluminense aqui, a antepenúltima rodada, é um jogo também que precisa tomar cuidado por causa do Fluminense talvez estar lutando por uma vaga na Libertadores. Mas eu não acho que seja também o pior jogo da sequência, assim, né? Eu acho que é bem possível do Palmeiras vencer essa partida, até porque o Fluminense também pode estar pensando na final da Copa do Brasil, que é antes dessa partida aqui, depois dessa partida contra o Palmeiras ali uma semana, 2 semanas, o primeiro jogo contra o Vasco, na semifinal da Copa do Brasil, que é uma chance real de título nessa temporada, então pode ser também um pensamento tricolor de, às vezes, dependendo de como tiver o campeonato, poupar jogadores, né? Mas assim, acredito que não aconteça porque o Flu ainda está lutando pela Libertadores, pela vaga direta no Brasileirão, que seria até mais interessante pensando talvez em uma semifinal de Copa do Brasil, porque senão você desponta todas as suas energias numa Copa do Brasil que é incerta, né? Você vai jogar um clássico, depois você tem outra final contra um time mais forte, então assim, é bem complicado. Aí tem Grêmio e Ceará. Desses 2 jogos, o jogo contra o Grêmio é o jogo mais pegado, porque o Grêmio vem melhorando na classificação durante o campeonato. Ele deu uma queda agora, mas a recuperação do Grêmio é notável, assim, né? No segundo turno. O primeiro turno foi bem complicado. Era um time que lutava arduamente contra o rebaixamento, mas assim, com a chegada de alguns jogadores como o William, como o Carlos Vinícius, o time melhorou bastante. E pode ser um time que complique um pouco
esse final aí. Então a gente tem o jogo contra o Grêmio, né? O Grêmio que é um time que vem melhorando, mas também é um time bem estável no campeonato. Pode ser que seja um time que arrume alguns problemas pro Palmeiras nessa penúltima rodada. É um jogo pesado historicamente, né? Até de certa rivalidade entre Palmeiras e Grêmio. E assim, é o que eu tô falando. Eu acho que é um jogo traiçoeiro demais, assim, ao ponto do Grêmio talvez empatar esse jogo, conseguir um empate ou uma vitória, e assim ajudaria outros times na disputa pelo título. E a última rodada contra o Ceará. Assim, a gente, claro que se a gente for colocar de nome, o Palmeiras é favorito. Porém, o Ceará vai fazer uma boa temporada. É um bom campeonato do Ceará. Não é um campeonato de sustos. É um campeonato onde o Ceará ele demonstra ser um time maduro para jogar uma Série A. E assim, é muito interessante ver o Ceará jogando a bola que vem jogando, ganhando alguns jogos que vem ganhando, igual ganhou do Corinthians nessa semana, em São Paulo até, aliás. Então, assim, é interessante ver essa última rodada aí, Ceará e Palmeiras. Claro que o Palmeiras é favorito, dependendo muito de como chega, né, nessa última rodada, até porque essa última rodada é depois da final da Libertadores, por exemplo. Se a gente pensar que talvez possa ser que o Palmeiras seja campeão ou ser vice, tem esse tempero a mais para a partida, para essas partidas depois de Libertadores, para o final do Brasileiro, né? E assim, o Ceará é um time que talvez entre sem muito o que perder, né? Naquele momento, porque não vai ser um time que talvez vai chegar na Libertadores e nem vai ser um time que vai disputar título ou ser rebaixado. E aí a gente tem a tabela do Flamengo. A tabela do Flamengo, o Flamengo que tem 68 pontos nesse momento, também tem um jogo a menos igual ao Palmeiras, né? É uma campanha até quase igualada ali ao do Alviverde. Só que o Flamengo, porém, tem uma vitória a menos e isso deixa eles na segunda posição. É um time que faz muito gol, o Flamengo, né? Mas também toma bastante. Então isso é uma preocupação. É um time bastante, assim, nesse momento eu acredito que seja instável, que a gente pode falar. Porque ele pode ganhar um jogo tranquilamente, tá? Sabe? Tem a força de ganhar um jogo tranquilamente. Só que ele também, a mesma força que tem de ganhar jogos tranquilos, ele tem a mesma força para complicar alguns jogos que é super acessível de se vencer. A gente vê aí, nesse meio de semana, o Flamengo pegou o São Paulo, né, no meio de semana passado, e assim, era um jogo acessível para a vitória, que se transformou num Deus nos acuda, assim, né? Porque a gente tem a expulsão do Plata no meio do segundo tempo, o Flamengo estava 2-1, já estava com o jogo controlado ali, então são 2 pontos assim que o Flamengo perdeu que são cruciais, porque talvez se ganhasse aquela partida ali, hoje estaria na primeira colocação e até estaria empatado em número de vitórias com o Palmeiras, né? Então, assim, é muito... O Flamengo ele tem essa situação de trazer alguma emoção para as partidas e é totalmente desnecessária a emoção. Ontem mesmo no jogo contra o Santos, né, no domingo, no jogo contra o Santos, o Flamengo faz 3-0 no Santos. É um jogo que estava totalmente tranquilo e se torna um desespero porque o Santos faz 2 gols ali em 5 minutos no final da partida e ataca o Flamengo ao ponto de quase fazer um gol de empate. E o Flamengo levou um empate desastroso pro final da temporada, só que conseguiu vencer. E numa rodada que, assim, o Flamengo foi talvez dos 3 ali o maior vencedor da rodada, porque o Palmeiras perde a rodada, o Cruzeiro empata com o Fluminense, então o único que venceu dos 3 foi ele. O Flamengo que pega o Sport, né, fora de casa, pega o Fluminense no Maracanã, mas não é o mandante, então é dado como fora essa partida. Tem o jogo contra o Bragantino em casa, pega Atlético Mineiro fora e Mirassol fora. Tem 2 jogos fora de casa no final do campeonato e assim, são jogos totalmente pesados. Eu acho, fazendo uma análise aqui completa das tabelas dos 3 times na luta pelo título, eu acho essa tabela a pior, talvez, porque você tem ali um confronto pesado contra o seu maior rival, contra o Fluminense, né? Um dos seus maiores rivais. Você tem um jogo onde é um tempero de rivalidade, talvez seja os maiores rivais fora de cidades, né? Fora da mesma cidade, seja Atlético Mineiro e Flamengo, o maior clássico interestadual, né, do Brasil, seja Flamengo e Atlético Mineiro.
Você tem um Mirassol que vem jogando muita bola na última rodada e, assim, dependendo da sua situação de desespero, pode ser um jogo cruel, né? Crucial para o título e cruel também, porque o Mirassol é um time chatíssimo de se enfrentar e vai ser um jogo onde eles vão estar motivados talvez para tirar o título do Flamengo. E é um jogo fora de casa, no interior de São Paulo, onde o Mirassol é bem mais forte nesse campeonato. Tem o Bragantino no meio do caminho ali, mas o Bragantino a gente não sabe muito o que esperar. Pode ser que entregue um jogo bom, faça um jogo bom. Historicamente, contra o Flamengo, o Bragantino faz grandes jogos até no Maracanã, vencendo no Maracanã em tudo, fazendo jogos duríssimos com o Flamengo. E também nesse meio do caminho tem o Sport, que é semana que vem. O jogo contra o Sport na semana que vem, no sábado que vem, talvez seja o mais tranquilo, entre aspas. O jogo é lá em Recife, mas seja talvez o mais tranquilo, né, dos cinco ali, dos seis, porque o Sport já está rebaixado, né? Então, assim, é claro que tem uma mobilização grande, isso aqui não pode ser deixado de lado, tem um incentivo grande dos torcedores do esporte de querer vencer o Flamengo por causa de toda a rivalidade de 87, de quem é o campeão brasileiro daquela competição. Então, assim, esporte e Flamengo tem essa rivalidade, né? E tem um incentivo ali para talvez querer atrapalhar o clube rubro-negro na luta pelo título. Mas talvez seja um jogo mais assim que o Flamengo possa vencer e descansar um pouco ou ficar mais tranquilo, né? Mas, assim, fazendo análise, eu acho que é uma tabela bastante encardida para o Flamengo. É uma tabela onde o Flamengo vai ter que jogar bola mais do que está jogando, até para vencer alguns jogos que eu vejo que são bastante complicados. Atlético Mineiro, por exemplo, claro que depende bastante ali do que vai acontecer na Sul-Americana, tá? Eu acho que também tem essa dependência, mas, assim, eu também acho que, como é um confronto contra o Flamengo, mesmo se o Atlético já tiver vencido a Sul-Americana, como é um confronto contra o Flamengo, eu acho que traz um tempero a mais de trazer o time titular, de os jogadores quererem ganhar, né? Então, assim, tem essa questão e a gente já falou aqui do clássico contra o Fluminense, o jogo contra o Mirassol, que são jogos bem pegados ainda. E chegamos na parte do Cruzeiro, né? O Cruzeiro, que é o terceiro colocado, talvez nesse momento seja o time que, dos três, é o que mais está longe do título. Isso aí é uma certeza, até porque tem 64 pontos e é o único que tem um jogo a mais que os dois, né? É o único que já completou as 32 rodadas. Então, assim, nesse momento faltam 5. Perdão, completou as 33 rodadas. Nesse momento faltam 5 para o Cruzeiro acabar o campeonato. E, assim, as próximas rodadas é Juventude, Corinthians, Juventude fora, Corinthians casa, Ceará fora, Botafogo casa e Santos fora. Claro que dessa sequência de 5 jogos aí, o jogo mais complicado é contra o Botafogo, né? É um jogo em casa, em Minas Gerais, mas assim, o Botafogo, mesmo com uma temporada de altos e baixos, é um atual campeão de tudo, é um time que pode chegar e vencer o Cruzeiro, tem toda essa capacidade do mundo de vencer o Cruzeiro em qualquer lugar. E assim a gente também tem um jogo contra o Corinthians que é uma prévia da semifinal da Copa do Brasil. O Cruzeiro que assim ele tem esse alento, né? Esse alento nesse momento da temporada, por quê? É um clube que está lutando pelo título, mas também luta pelo título da Copa do Brasil. As semifinais são depois do final do Campeonato Brasileiro. E assim, pode ser que esteja 3 jogos de um título, né? De um título grande, que é uma Copa do Brasil. Então, assim, talvez seja até vendo qual a circunstância do final da temporada, se já está vendo que está ficando muito longe dos 2 primeiros, talvez seja até um momento de talvez descansar seus jogadores para esses finais, para essas finais que vão acontecer ali logo após o final do Campeonato Brasileiro, né? Para todo mundo chegar inteiro. E é um clube que, assim, dos 4 que estão nas semifinais, para mim é o grande favorito ao título da Copa do Brasil, porque até estava falando com alguns amigos aí, o Vasco vinha jogando muito bem nas últimas semanas, para mim até vinha se tornando o favorito para o título, mas caiu bastante aí nos últimos 3 jogos, vem sofrendo muito gol, vem perdendo de forma até meio chata.
Então acredito eu que o Cruzeiro volta a esse parâmetro, é o time que está melhor colocado, é o que mostra melhor constância na temporada, e eu acho que tem o melhor elenco, realmente, dos quatro, o mais equilibrado, que eu acho que pode trazer mais um título para Minas Gerais, pro lado azul, pelo menos. Porém, se a gente for analisar essa tabela aqui do Brasileirão, tem 3 jogos aqui que são bem, assim, são bem fortes, né? Além desses dois que eu falei, Corinthians e Botafogo, tem o jogo contra o Santos, né? Que é a última rodada, onde a gente pode estar vendo ali o rebaixamento do Santos. É um jogo até na casa do Santos, né? Um jogo até que inspira cuidados de segurança pública e tudo, né? Dependendo do que pode acontecer nessa partida. E também é o jogo da a última rodada do Brasileirão, onde o Cruzeiro ele renasce das cinzas, né? Vamos falar assim. O Cruzeiro que lutou aí por alguns anos, caiu para a segunda divisão, não voltou para a primeira logo de cara, quase faliu, foi comprado, renasceu assim. E, assim, terceiro lugar nesse momento é até muito bom. É uma boa colocação. A gente sabe o quanto é difícil enfrentar Flamengo e Palmeiras nesse momento no futebol brasileiro. E terceira posição para o Cruzeiro que renasce das cinzas é muito bom, com podendo ter um bônus aí que é a Copa do Brasil, né? Mas e aí, o que você acha desse final do Brasileirão? Quem você acha que vai ser campeão? Você acha que o Cruzeiro tem força ainda para chegar? O Flamengo, o Palmeiras? Quem vai ser o mais novo campeão brasileiro? Um velho novo, né? Porque todo mundo aí já é campeão brasileiro em algum momento da sua história. Comente, compartilhe com seus amigos as suas opiniões, se inscreva no canal, ative o sininho e se você ficou até aqui, até já!